Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Rubens da BTM, eu tô aqui com o Vitor hoje e cara, a gente vai fazer um papo informal aqui para falar um pouco de que habilidades você tem que desenvolver para conseguir para o mercado financeiro. Se você não viu o nosso post sobre carreiras, clica aí, em algum lugar no e-mail tem um link para você ver, saber um pouco sobre as carreiras, tem carreiras bem diferentes no mercado financeiro. Tem um outro link lá que está mostrando algumas referências salariais dentro desse mercado. E a gente vai aqui bater um papo, conversar um pouquinho, o Vitor vai contar um pouco da história dele, eu vou contar um pouco da minha. E a gente vai falar de habilidades que você precisa ter para ter um bom trabalho no mercado financeiro, algumas diferenças de necessidade de aprendizado entre as carreiras e tal. Então, pedi pro Vitor, se você pudesse apresentar para a galera aí, falar o que você fez da vida e tal. Legal. Tudo bem, pessoal? Bom, meu nome é Vitor, eu sempre trabalhei com o mercado financeiro, eu comecei a minha carreira no Credit Suisse, depois eu tive mais uma passagem pelo Credit Suisse e também tive uma passagem pelo Itaú BBA. Nos dois lugares as atividades foram bem diferentes e eu acho que o Rubens tem até uma passagem pelo mercado financeiro que é diferente, bem diferente da minha. E o que a gente quer mostrar aqui hoje é que o mercado financeiro tem uma série de atividades que você pode fazer e em cada uma dessas atividades você vai precisar de uma gama de conhecimentos e habilidades diferentes que você vai ter que desenvolver durante a sua carreira. A gente está tentando mostrar também para vocês uma grande diferença entre dia a dia e aquilo que a gente aprende nas instituições de ensino que a gente normalmente frequenta. Normalmente as instituições de ensino, as faculdades em particular, acabam mostrando bastante para a gente o lado acadêmico, bastante o lado da teoria e bastante o lado do conhecimento técnico que a gente tem que ter. E muitas vezes, acho que 90%, 95% delas, a faculdade falha em dar um ensino ou dar informação ou passar aquilo que a gente precisa ter para efetivamente o nosso dia a dia. Então são habilidades como soft skills, por exemplo, em que na faculdade a gente acaba não tendo muito contato, a gente acaba não desenvolvendo como deveria, principalmente se você, como a gente, fez um curso de engenharia, em que você fica muito focado em fazer conta pra caramba e no final das contas não aprende muito como lidar com o outro, não aprende muito como lidar com o seu chefe ou como lidar com o seu cliente. Então essas são coisas que a gente precisa melhorar e precisa achar outras maneiras de desenvolver durante a carreira. Isso aí. Eu costumo dizer que acontece isso porque a faculdade lida as coisas de uma forma acadêmica, né? O papel dela, ela te mostra as coisas de uma forma acadêmica. Acontece quando a gente vai para a realidade, coisa diferente, né? Eu costumo brincar que na prática a teoria é outra. E é mais ou menos isso, porque, putz, sei lá, na faculdade você tem lá um problema fechado, a pergunta certinha, com os dados certinhos para resolver, você vai lá e usa as metodologias que te ensinaram e resolve. Na vida real, às vezes você não sabe nem qual que é a pergunta, né? Nem que dados você tem que coletar, se o dado está bom, se não está bom. Você quer ferrar alguém que está saindo da faculdade agora, jogar mais informação do que a pessoa precisa, por exemplo, e ela já não consegue se virar porque ela está acostumada sempre com um negócio que encaixa muito bonitinho. Na vida não é muito assim, né? E, cara, conta pra gente, você falou que você trabalhou no Credit Suisse, no Itaú BBA, você fez análise de ações, a maior parte da vida, teve uma parte que foi análise de crédito, então, sei lá, rapidamente, conta aí o que é isso daí, qual que é a atividade que você faz nessas carreiras que você passou aí. Tá, antes de eu falar isso, deixa eu só falar uma coisa. A gente vai tentar aqui mostrar para vocês as nossas experiências em si, para dar também um cheiro de quais são as possibilidades que vocês podem ter. A gente não tem a pretensão aqui de passar por todas as carreiras do mercado financeiro. Seria umas 80 também, né? O número de posições é muito grande, o número de atividades é muito grande. A gente vai tentar não passar aqui por tecnicidades do tipo nomes, etc. E quando a gente passar por isso, a gente vai tentar explicar para vocês, para tentar ajudar, para tentar dar uma base, imaginando que quem está assistindo a gente não sabe nada. Pode não ser verdade, se você sabe, excelente, você pode estar na frente dos outros. Agora, se você não sabe, não se preocupa que os termos que a gente falar aqui não fizer muito sentido, a gente vai acabar explicando em algum momento. Mas voltando,
com relação à minha vida e com relação à minha carreira e à análise dos lugares que eu fiz. Eu passei basicamente pelas duas atividades de análise de ações, que é a atividade que se chama de buy side e a atividade que se chama de sell side. A grande diferença das duas é que em uma das atividades, que é o buy side, você tem o risco de efetivamente fazer o investimento. Então, o que eu fazia era, eu olhava as ações, eu tentava analisar as empresas e eu dizia para o portfólio manager, que era o meu chefe na época, o gestor do fundo de ações, a minha opinião sobre a empresa, e ele decidia se comprava ou não aquela ação para colocar dentro do fundo. Qual que é a diferença para o sell side? O sell side não é um fundo, o sell side é simplesmente alguém que dá indicações e alguém que escreve relatórios. O produto final de um sell side é um relatório. Então, se vocês pegarem casas como o BBA, o próprio Credit Suisse, o BTG, etc., são casas que escrevem relatórios sobre as empresas e eles dão aconselhamentos sobre investir ou não nas empresas para terceiros. Então, uma coisa é o buy side que você faz dentro de casa e você decide o que você quer efetivamente comprar ou não. E outra coisa é o sell side, que você dá conselhos para terceiros do que eles deveriam em si investir. Então, o buy side é como se você estivesse num lugar lá em que você faz uma análise de uma empresa, ou de várias empresas no caso, em geral, né? E aí você vai ter uma tese de investimento, se você deveria investir naquela ação ou comprar e vender, e você efetivamente faz isso, né? Você vai lá, tem uma equipe, tem um portfólio manager, que normalmente é a pessoa que toma a decisão final, é a pessoa que realmente gerencia o recurso do fundo, e aí você vai lá e efetivamente compra ou vende para tentar trazer retorno para o cliente, né? No sell side você também faz análise de ação, monta uma tese de investimento, mas você na verdade é um conselheiro ou um consultor para outros investidores e você faz essas suas recomendações através de relatórios, né? Exato. Então acho que no final das contas a grande diferença das duas é o quanto você está com a bunda na parede ou quanto você está com a bunda na janela. Quando você está num buy side, a sua performance é medida muito objetivamente com relação ao desempenho que a ação teve. E quando você está no sell side, não necessariamente existe essa fixação por você dar o conselho correto. Claro que você sempre vai tentar fazer o melhor trabalho, mas não é o seu dinheiro que você está investindo. No final você dá um conselho para alguém e essa pessoa deveria fazer a própria análise e deveria fazer a própria diligência dela para decidir se ela investe ou não. Então existe uma camada de decisão no sell side que não existe no buy side. O buy side você analisa, você toma a decisão. No sell side não, você analisa, mostra isso para o cliente, ele faz a própria análise e então toma a decisão. Então acho que é basicamente essa diferença, mas agora, deixando as diferenças de lado, falar um pouco sobre as semelhanças, né? E eu acho que as semelhanças são muito grandes com relação a todo o ferramental que você precisa ter. Desde técnicas de valuation e técnicas de como precificar uma ação e o que você precisa olhar para uma companhia. A gente nunca pode esquecer que uma ação é uma coisa que é um pedacinho de uma empresa, ela representa uma empresa. Então até a análise de ações não é um vocabulário mais correto, é análise de empresas. Você analisa a empresa, vê como isso se reflete nas ações. Então você vai precisar de uma série de qualidades e de conhecimentos para isso. Algumas delas, quem faz uma faculdade de economia e de administração já tem, como por exemplo, calcular o valor presente líquido de fluxos de caixa. Se você fez engenharia como a gente, você não tem a menor ideia do que eu acabei de falar aqui. Eu tive na faculdade, mas eu não tinha a menor ideia quando eu fui pro fundo. Eu não tive na faculdade e eu obviamente não tinha a menor ideia também. Mas isso não é um problema. Isso é um problema se você se contentar em não saber. Sim. Se você não souber que você não sabe e correr atrás, você acaba resolvendo isso de um jeito ou de outro. E é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para tentar te ajudar
a desvendar um pouco os mistérios desse mercado. Do que precisa ser desenvolvido, né? Então, acho que um negócio legal de falar, o Victor falou, putz, esse negócio é análise de empresa, né? E de fato, o pessoal fica muito fixado no valuation, mas tem toda uma outra parte por trás, que é você fazer uma análise qualitativa da empresa. Qual que é a linha de produto que ela tem, ou linhas de produto, em que mercado ela está inserido, quem são os concorrentes, como é que é a relação com o fornecedor, como é que é canal de distribuição ou de venda, enfim, tem uma série de coisas qualitativas que você junta com a análise quantitativa, que é o modelo de valuation, que envolve matemática financeira, que envolve contabilidade, que envolve corporate finance, essas coisas todas você junta lá o qual e o quant para ter a sua tese de investimento. E um negócio legal de falar é que a gente está falando isso dentro de uma linha de pensamento de análise que é a análise fundamentalista. Tem gente que opera de outro jeito, né? Às vezes nem sabe que empresa ele olha lá o símbolo da empresa na bolsa e fica olhando o gráfico, isso a gente chama de análise técnica. Em geral a pessoa não está nem preocupada com qual empresa que produto que tem, qual que é o valuation da empresa, ela está fazendo análise de movimentações de preço ou de volume de negociação para tomar decisão. Aí é uma forma completamente diferente de pensar, envolve outras coisas que você precisa estudar. Não existe aqui algo que é melhor ou pior, tá? O mais usual de mercado com relação à quantidade de analistas que fazem esse trabalho é a análise fundamentalista. Então, a análise fundamentalista é efetivamente a que abarca o maior percentual de analistas hoje. Mas existem também os analistas técnicos, como o Rubens falou, o analista técnico ele olha efetivamente a ação e não a empresa. Então, o que ele vai ver é o preço e o volume, quanto foi comprado e quanto foi vendido. E aí, por uma série de figuras e uma série de padrões que ele enxerga nos gráficos, ele toma decisões de comprar ou vender uma ação específica. No fim das contas, você tem o movimento do preço da ação, ela tem algumas relações com oferta e demanda, né? Normalmente no curto prazo, o que faz ter movimentação é oferta e demanda. Então, o analista técnico ele fica tentando ver padrões para identificar um desequilíbrio entre oferta e demanda que dê para ele algum indicativo de se a ação vai subir no próximo período, se vai cair e tal. Então, como o Vitor falou, tem as figuras, tem uma série de coisas que a pessoa olha no gráfico para tentar prever esses desequilíbrios de oferta e demanda e, portanto, a movimentação no preço da ação lá. E na minha carreira, como eu falei, eu fui um dos analistas fundamentalista. Então, eu não fiz essa parte técnica, eu fiz essa parte efetivamente de analisar a empresa e de tentar trazer um veredito ali sobre se é ou não interessante comprar aquela empresa naquele momento. E aí, dando um passo para trás no que você precisa para chegar nessas conclusões. Como o Rubens falou, tem uma série de coisas, como por exemplo matemática financeira. Matemática financeira vai desde coisas simples, como juros simples, até coisas mais complexas, como por exemplo uma taxa interna de retorno ou um valor presente líquido. Se você for conversar com uma pessoa de mercado, essas coisas são todas consideradas básicas, mas existe sim um grau de dificuldade diferente entre elas. Um jogo simples você provavelmente consegue fazer e você aprendeu até na escola, não precisou nem da faculdade para aprender. Agora, uma taxa interna de retorno, ou como avaliar projetos, ou o valor presente, o valor futuro, são coisas que já envolvem um pouquinho mais de robustez matemática e que você pode ter aprendido na faculdade ou você vai ter que aprender em algum momento. Em absolutamente todos os meus dias de trabalho eu fiz uma análise de valor presente líquido, eu calculei uma TIR, que é a taxa interna de retorno. Acho que com você foi parecido. Eu passei por algumas áreas diferentes, como tu tinha comentado, né? Eu comecei na área de risco e compliance, eu já explico o que é. Depois eu passei para o quantitativo, electronic trading, também já explico. E quando eu cheguei na análise de ações, também trabalhei como analista de ações fundamentalista. Aí, de fato, não tem como fugir. Todos os dias você vai fazer alguma análise que envolva o cálculo de valor presente líquido ou de uma TIR e distribuições de fluxo de caixa. Não tem como fugir disso. Toda hora você tem que olhar de fato, né?
Só para completar, antes de passar para explicar as outras carreiras, né? Tem algumas coisas que são envolvidas aí no meio do caminho também, que são contabilidade e finanças corporativas, ou corporate finance. Quando você, não sei se você teve na faculdade lá, mas em geral a pessoa fala para você, olha, você tem uma distribuição de fluxos de caixa assim, no primeiro ano é tanto, no segundo ano é tanto, no terceiro ano é tanto, no quarto ano é tanto. Você teve que fazer um investimento tal, qual que é o VPL, valor presente líquido, ou qual que é a TIR dessa distribuição. Essa é a parte final da análise, né? E para você conseguir saber qual é o fluxo de caixa, qual é a distribuição, você precisa fazer uma série de análises que envolvem algum conhecimento qualitativo da empresa, para você ter noções de como está crescendo o setor dela, ou como é que é a dinâmica de despesa dela, de custo, enfim. E aí você vai usar normalmente contabilidade para conseguir definir qual que vai ser o fluxo de caixa, a distribuição do fluxo de caixa, para depois usar a matemática financeira e calcular um valor presente líquido ou uma TIR. E aí juntando a contabilidade com o corporate finance e com esse cálculo do valor presente líquido ou TIR, você vai ter o arcabouço lá teórico do que é o valuation, o equity valuation. Como é que você define o valor intrínseco de uma ação de uma empresa e tal. Então vai envolver analisar a estrutura de capital para ver quanto custa para a empresa trazer dinheiro. Isso vai ter impacto na viabilidade dos projetos dela, isso vai ter impacto em como que você vai fazer para calcular o valor presente líquido dos fluxos de caixa dela, enfim. Então, além da matemática financeira, que é o dia a dia, tem outras duas coisas que são, sei lá, o arroz e feijão ali da parada, exato, que é contabilidade e corporate finance. Na contabilidade você vai ter uma série de coisas. Eu, por exemplo, como eu falei, eu não tive absolutamente nada de contabilidade. Então eu pegava, as pessoas me diziam DRE ou balanço. Para mim isso não significava absolutamente nada. Eram simplesmente dois nomes que eu não conhecia. E piorava quando você entrava numa dessas demonstrações financeiras. Por exemplo, eu não sabia a menor diferença, não sabia o que era o EBITDA. Não fazia sentido para mim. Para mim era um bicho de outro mundo. Por que usa isso então e como analisar isso? Né? Exato, era uma coisa completamente fora do meu mundo. E é fora do mundo da maior parte das pessoas que não trabalham com isso. Então não se sinta o último dos moicanos aqui se você também passa por esse problema. Todo mundo que não trabalha com isso acaba passando por esse problema. Então, dentre as demonstrações financeiras que você vai precisar olhar, você vai olhar ali um balanço, você vai olhar um demonstrativo de resultado, um demonstrativo de fluxo de caixa, e você vai usar todas essas informações como base para você fazer uma série de análises usando a matemática financeira e também trazendo elementos de corporate finance, como o Rubens falou. Você vai precisar analisar uma série de projetos, você vai precisar analisar como você vai empregar o seu capital, você vai precisar ver como é que você vai conseguir esse capital, e aí existem algumas maneiras de você conseguir capital, e isso tem influências grandes em como a empresa funciona, em como ela vai operar e no desempenho dela. Você vai precisar olhar capital de giro. O capital de giro é uma coisa que normalmente quebra, principalmente as pessoas que estão tentando empreender. Capital de giro é uma coisa que eu não tinha a menor ideia também do que significava. Extremamente importante. É extremamente importante, tem um impacto enorme na atividade de uma empresa e ele precisa ser levado em conta, de verdade. Então as pessoas precisam ter esse conhecimento também, tá? Esse é legal você ter falado, porque eu contato com empreendedor menor, às vezes fazendo consultoria e tal, é muito comum você ver a pessoa quebrar crescendo. Uhum. Ela vai lá e consegue um contrato para um novo cliente, lá vai crescer 30%, 40%, e aí começa a ter um lucro mais alto de fato, e aí dá 3 meses a pessoa quebra, porque ela não estava preparada para o capital de giro. Ela vai ter que formar estoque, ela vai ter que financiar cliente, ela vai receber a prazo, né? E aí chega lá a conta do fornecedor, cadê o dinheiro? Vai receber daqui 20 dias, quebrou. Não tem, e aí não consegue um financiamento no banco, porque também não esperava precisar de um financiamento. Aí a hora que vê, o financiamento ou não existe ou não é uma taxa absurda. Então é necessário você fazer
Não só quando você está fazendo a análise, mas quando você está fazendo a síntese da coisa, quando você está tentando montar uma empresa. Então, até esses conhecimentos que a gente está falando aqui não ficam só restritos ao mercado financeiro, né? Você pode também usar todo esse ferramental se você for trabalhar na área de finanças de uma empresa, se você for trabalhar no planejamento estratégico de uma empresa, ou se você for montar a sua empresa, se você for montar uma startup, se você for empreender. Se você for para uma consultoria estratégica, você vai trabalhar na Bain, na McKinsey, sei lá, no BCG, cara, vai envolver uma série de análises de empresa que possivelmente vão passar por esses conceitos. Isso também vai te ajudar, né? Beleza. Cara, eu vou contar um pouquinho das outras carreiras, né? Então, além da análise de ações fundamentalista, o meu era no buy side, eu passei pela análise de risco e compliance. Imagina que você está numa empresa que é um fundo de investimento lá e tem um monte de gente comprando coisa. O cara comprando ação, outro comprando moeda, o outro operando um contrato derivativo de curva de juros. E essas pessoas estão tomando uma série de decisões, elas estão alocando capital. Alguém precisa olhar para tudo isso e falar, cara, vocês estão assumindo risco demais. O potencial de perda que a gente tem hoje, dados esses investimentos, é maior do que deveria. Ou é menor do que deveria e a gente não vai conseguir chegar no retorno que a gente precisa. Então tem uma área dentro do fundo lá, ou de um banco, de uma tesouraria, que está olhando para esse negócio de uma forma ampla, global, e está dando inputs para as pessoas, ou está dando sugestões, ou está colocando limites. Também pode ser. Você é o xerife lá para falar, cara, você vai ter que diminuir um pouco a sua alocação de recurso em tal ativo, porque você está causando um potencial de perda grande demais, é mais do que a gente está disposto. Então, no fim das contas, a brincadeira é tomar risco, é admitir risco, é ter potencial de perda, mas essas coisas têm que ser controladas e conhecidas. Então, você vai tentar assumir riscos conhecidos e numa quantidade adequada. Só um adendo aqui, isso é muito interessante. As pessoas precisam ter isso na cabeça e tem muita gente tentando enganar a gente por aí. Então, toda vez que você vir alguma coisa do gênero rentabilidade sem risco, é mentira. Isso não existe. Rentabilidade é o que você ganha por assumir risco. Então, não existe rentabilidade sem risco. Então, isso é bem importante. Tem algumas pessoas que falam diferente disso, tem gente tentando te vender produtos dizendo diferente disso. E não é verdade. Eu garanto para você que não é verdade. Tem uma indústria toda profissional aí que não consegue fazer isso, porque que algum gênio vai conseguir, né? Exato. Pois é. Então tem essa área de risco, cara, nessa área se faz muita análise estatística, então uma disciplina ou um conhecimento que não é tão pronunciado na análise de ações, é muito pronunciado na análise de risco, que é estatística, envolve matemática pra caramba. Como você precisa automatizar uma série dessas coisas de cálculo, porque é um volume de dado muito grande, etc. Em geral envolve programação, pode ser uma série de linguagens. O mais comum que eu vejo no mercado financeiro é VBA. O pessoal faz muitas coisas no Excel e por consequência acaba usando o VBA para automatizar uma série de processos das áreas de risco, etc. Então é um mundo um pouco diferente. Obviamente está envolvido, está dentro do mesmo ecossistema ali, mas está olhando para as coisas com viés diferente e usando ferramentas diferentes para fazer suas análises. E na parte de compliance também envolve uma série de coisas relacionadas à programação, automatização, mas o compliance é uma área que tenta impedir que as pessoas desrespeitem regras, desrespeitem leis e coisa do tipo. Então, sei lá, um fundo ele tem que ter no mínimo 5% do dinheiro dele alocado em ações. Quem vai avisar para o gestor do fundo se ele estiver próximo de desrespeitar essa regra vai ser o compliance. Ele vai mandar uma mensagem e falar, cara, você precisa colocar mais dinheiro em ações, porque senão o fundo vai ficar desenquadrado em relação às leis que ele tem que respeitar. Então tem uma área que faz isso aí, é o compliance. E quando eu fui para análise de quantitativo e electronic trading, quantitativo é você fazer a análise técnica que a gente estava falando, então eu tive uma certa experiência com análise técnica, mas ao invés de você ficar olhando e tentando ver padrões de figuras no gráfico, você usa estatística para calcular médias móveis, desvios padrão, você vai ver como é que está a distância do preço em relação ao desvio padrão,
a média móvel mais ou menos de desvio padrão do passado, enfim, você vai fazer uma série de análises que envolve muita modelagem matemática, envolve muita estatística e essas coisas, depois que você define um modelo de tomada de decisão, um robozinho, uma inteligência artificial lá, você coloca ele para rodar e ele vai tomar decisões de comprar e vender sozinho. Então, tem a parte da modelagem matemática, tem uma parte que envolve muita análise estatística desses modelos, etc. Depois você programa um robô para fazer a operação e depois ele vai tomar a decisão sozinho do que ele tem que comprar e vender, e você fica monitorando e calibrando esse modelo ao longo do tempo. Então, nessas duas coisas que eu falei, quantitative e electronic trading, envolve bastante estatística e muita programação. E até comentando um pouquinho, né, que o Rubens falou de VBA, às vezes a gente, por exemplo, eu também não tive Excel e VBA na faculdade. Então, eu acho que acredito que muitas pessoas não saibam nem o que é o VBA. O que acontece é o seguinte, hoje o software mais utilizado para análise dos softwares básicos é o Excel. O Excel é usado em absolutamente toda empresa e ele é extremamente importante. Então, mesmo empresa que usa sistema, né, banco de dados, etc., é muito comum a galera puxar os dados do banco de dados para o Excel para poder tratar, porque ele é muito maleável, é muito fácil, ele é muito adaptável. E aí depois a pessoa faz o estudo, gera relatório, etc. E às vezes vai lá e salva de volta no banco de dados. Né? Exato. No final das contas você até usa outros programas para puxar dados, mas você acaba tratando e analisando os dados no Excel. E aí o que acontece é o seguinte, pensa da seguinte maneira. Você tem ali um processinho que você tem que fazer todo santo dia e que te demanda 1 hora do seu dia. O Excel te dá a possibilidade, através do VBA, que é uma linguagem de programação, e quando eu digo linguagem de programação, é efetivamente código. Você efetivamente entra lá, você digita o código, você diz para o computador o que ele deve fazer, e dando essas instruções, aquilo que você demorava 1 hora para fazer, você pode passar a demorar menos de 1 minuto para fazer. Você cria um botãozinho, cria o código está por trás do botão, e aí toda aquela rotina que você tinha de 1 hora, você clica nesse um botão e ele faz tudo automaticamente, tudo automatizado. A sintaxe do VBA ela é muito parecida com várias outras linguagens, mas como uma linguagem específica ela tem suas particularidades e ela tem o seu jeito de fazer, a ordem que você precisa respeitar das coisas e algumas regras que você precisa respeitar, que são específicas do VBA. Se você olhar para o código do VBA parece um inglês estruturado. Inglês estruturado é um inglês com algumas ferramentas de lógica ou com algumas ferramentas matemáticas embutidas no texto, que fazem o texto mais inteligível para uma pessoa que pegou o teu código e vai tentar ler ele depois. Isso o pessoal costuma chamar de... Você tem linguagens de baixo nível e linguagens de alto nível. Linguagens de programação de baixo nível são mais parecidas com linguagem de máquina ou do computador. No fim das contas, o computador lê um código binário, zeros e uns. Tem linguagem que é mais próxima disso, tem linguagem que é de alto nível, que é o caso do VBA, que a linguagem é mais próxima da linguagem humana. Então, realmente parece que você está lendo um conjunto de instruções em inglês. Depois você pega um pouco mais de habilidade e conhece mais a forma como funciona a linguagem do VBA, fica fácil de ler as instruções de fato. Por falar em inglês, acho que esse é um ponto que a gente precisa destacar aí, porque inglês é fundamental para quem vai trabalhar no mercado financeiro. A gente citou algumas das carreiras pelas quais a gente passou, e cara, inglês está presente o tempo todo. Você lê relatório em inglês o tempo inteiro, você se comunica com pessoas em inglês via e-mail, via telefone ou em conferência. Os relatórios que você escrevia no seu site provavelmente também eram em inglês, né? Todos em inglês. Tudo em inglês, então principalmente se você vai trabalhar num banco que é internacional ou um banco gringo, cara, é um ambiente de fato multicultural, um ambiente em que você tem gente do mundo inteiro, que você se comunica com pessoas de subsidiárias lá, unidades do mundo inteiro, e a linguagem comum é inglês, né? Todo mundo dentro do meio investidor fala inglês, né? Então é importante. Para vocês terem uma ideia,
boa parte das casas de sell-side hoje no Brasil, casas que estão estabelecidas aqui em território nacional, elas, como a gente falou, o produto principal delas é um relatório, elas escrevem esses relatórios em inglês. E depois existe uma equipe que é especializada em efetivamente corrigir o inglês, etc. E eles traduzem para o português. Então, normalmente são brasileiros escrevendo, ou a maior parte são brasileiros, escrevendo em inglês para depois ser traduzido para o português. Parece meio contraintuitivo, você inicialmente pensaria que seria melhor escrever em português para depois traduzir para o inglês, mas as pessoas que fazem essa tradução normalmente não são pessoas de mercado financeiro. Então poderia existir uma série de problemas de linguagem, uma série de... Exato, uma série de problemas com a classificação das coisas e com falsos cognatos e coisas do tipo. Engraçado esse negócio também é que o importante de ressaltar é que é uma linguagem técnica, né? Uma linguagem própria de mercado financeiro, que tem a ver com economia, que tem a ver com valuation, que tem a ver com análise de ações. Então, aquele inglês que é capaz de te ajudar a ir no restaurante, ou ir numa loja comprar roupa, ou pedir para ir no banheiro durante a aula, em geral não é um inglês que é suficiente para você conseguir ler um relatório econômico. Talvez fosse difícil em português, né? Então, uma linguagem nova, lá, um vocabulário novo que você tem que aprender dentro da língua inglesa. Quando eu comecei a estudar, ou ter contato com isso, eu sofri. Eu demorava muito tempo para ler os relatórios, eu precisava ficar procurando várias vezes as palavras no dicionário. Então, é legal treinar. Se você tiver a oportunidade, ou de cursar um inglês para business, ou até começar a fazer coisas em inglês, ler algum jornal em inglês, ler relatório econômico em inglês, não sei, fazer curso online. Quando você for fazer um curso online de qualquer coisa que tenha a ver com finanças, fazer em inglês, para ir te forçando a internalizar esse vocabulário. Exato. E até aí falando um outro assunto relacionado, o inglês que a gente está citando aqui é muito importante também para você se relacionar com as pessoas que estão em volta de você, que estão trabalhando com você. E esse é um outro detalhe que é bastante importante no mercado financeiro. O mercado financeiro, quando você compara com a economia real, ele tende a ser um ambiente um pouco mais agressivo, ele tende a ser um ambiente um pouco mais acirrado, tanto em questões de ânimo quanto em competição. Isso torna a sua habilidade em lidar com pessoas muito importante. E quando eu falo disso, o que eu estou tentando trazer aqui para o jogo, trazer para a mesa, são os famosos soft skills, que são aquelas habilidades interpessoais e aquelas habilidades que não são necessariamente técnicas, mas que vão influenciar a sua carreira em grande parte e muitas vezes elas vão ser inclusive mais importantes do que os seus conhecimentos técnicos. Eu acho que para um começo de carreira, a parte técnica, mostrar uma boa e sólida parte técnica é muito importante. Mas conforme você vai evoluindo na carreira, o relacionamento com as pessoas que você conhece, ou como as pessoas te enxergam, a maneira com que você expressa, a maneira com que você fala, como você ajuda os outros, como você se mostra disponível, todas essas coisas contribuem e fazem com que a sua progressão de carreira a partir ali do talvez segundo, terceiro ano de carreira seja muito melhor ou muito pior. Então é legal você falar isso porque tem uma série de coisas, né? Criatividade, empatia, saber se vender, saber lidar com pressão, com frustração, a forma como você vai se comunicar com as pessoas. Às vezes você fala a mesma coisa, a mesma ideia principal, você fala de um jeito, você causa atrito, né? Você fala de outro, a pessoa te agradece. Então, a forma como você vai falar as coisas, etc., é bem importante. E na verdade, quando você vai ficando um pouco mais velho na carreira, você para de ter tanto contato com as coisas técnicas. Pega lá um cara que é CIO de um grande fundo de investimento, lá, o chefe de investimento, cara, provavelmente esse cara não senta para fazer um modelo de valuation mais. Ele tem pessoas, estão dentro da equipe dele lá que vão fazer, e a habilidade dele é conhecimento de mercado, é conseguir fazer a leitura, ele consegue perceber o ambiente, o
o humor das pessoas, ele é muito bom em gerenciar essas habilidades técnicas dentro da equipe, comunicar, dar para a pessoa lá estímulo para ela trabalhar, enfim. É uma série de coisas aí que são soft skills, não são o que a gente chama de hard skill, que é saber mexer no Excel, saber falar inglês, saber mexer em matemática financeira, mas que tem um impacto muito grande. Às vezes você vê gente que é muito bom tecnicamente, estagna na carreira, porque se comunica mal, porque não sabe se vender, porque, enfim, uma série de coisas aí relacionadas aos soft skills. Então, além desses soft skills e de tudo que a gente falou, depois a gente bota um quadrinho aí fazendo um resumo, né, porque ficou meio jogado. A gente vai pegar as carreiras que a gente citou aí e falar das habilidades, o que é importante, o que não é importante, o que é mais importante. Tem uma outra coisa que, dado que você vai estar trabalhando com investimento ou vai estar trabalhando em alguma coisa que tem muita relação com economia, ter noções de macro e microeconomia vão te ajudar. Para quem veio da engenharia, normalmente isso é penoso, você não teve nada, macroeconomia parece alguma coisa do outro mundo, você decora lá um monte de coisa, subiu a taxa de juros, diminui o PIB, subiu a taxa de juros, diminui a inflação, diminui a taxa de juros, aumenta a inflação. Você começa a decorar um monte de coisa dessa, mas essas coisas têm explicações, têm motivos para isso acontecer. E estudar esses motivos te ajuda a entender como é que são as movimentações de capital, te ajuda a entender as decisões que os gestores das empresas estão tomando, ajuda a entender como é que está você dentro da sua indústria, porque no fim das contas tem uma série de produtos de investimento e você está competindo pelo dinheiro com outras casas, com outras empresas. Entender essa dinâmica, como funciona, é importante. E se você está fazendo análise de empresas, saber de microeconomia vai ser também interessante, porque todas as decisões de alocação de capital, de alguma forma, passam também por conceitos de microeconomia. E, além dessas coisas que são, que a gente falou, Excel, VBA, inglês, matemática financeira, macro e microeconomia, tem um negócio que é muito, muito, muito importante, que é você entender o mercado financeiro em si. O que é essa parada? Para que ela serve? Por que as coisas estão organizadas desse jeito? Que instituições que existem? A gente citou algumas coisas aqui, por exemplo, buy side, sell side, mas tem um monte de outras, private equity, securitizadora, seguradora, sei lá, cara, investment banking, você tem corretora de valores, tem um monte de instituições, tem as empresas que estão operando dentro desse ambiente. Então é importante você entender como essas coisas funcionam, os modelos de negócio das empresas, para que elas servem, como elas estão inseridas no ecossistema, como que elas ganham dinheiro. Então essas coisas todas são importantes, principalmente na hora que você vai mandar seu currículo para tentar passar numa empresa dessas. Não tem nada pior para o recrutador do que chegar alguém lá para fazer uma entrevista, putz, por que você quer trabalhar aqui e tal? Cara, você não sabe o que a empresa faz, você não sabe o que é o mercado dela, você não sabe o que é a vaga, você não sabe nada. Brother, essa pessoa vai te colocar para sentar do lado dela lá 10, 12 horas por dia para ajudar ela a construir uma empresa. Se você chegar lá sem saber nada disso, é muito frustrante, né? É muito frustrante. Então, tenta entender o mercado, tenta entender as instituições, os produtos financeiros, o que é uma ação, o que é uma opção, o que é um contrato forward, o que é um swap. Essas coisas são importantes porque elas vão estar presentes no dia a dia, dependendo da carreira, mais ou menos um ou outro, mas ter noções gerais é muito importante. E, conhecer as carreiras, né? De novo, não chega lá na entrevista sem ter a menor ideia do que você vai fazer, por que você está lá. Você manda lá o currículo para um investment banking, para broker e para uma área de risco. Cara, a carreira não tem absolutamente nada a ver com a outra. Então, é legal você entender antes de sair disparando 70 currículos para todo lado. Eu acho que, apanhando em geral o que o Rubens está falando aqui, o que é interessante você entender é como funciona a dinâmica do mercado. Como que os entes e os players que estão lá se relacionam, o que eles fazem entre si, que tipo de negócio cada um faz com o outro. E o entendimento dessa dinâmica passa um pouco por você entender quais são as posições dessas pessoas trabalhando nessas empresas. Então, a partir do momento que você entende o que você pode fazer, ou o que você vai fazer, ou como vai ser o seu dia a dia em uma posição e a dinâmica por trás do mercado financeiro, você consegue decidir com muito mais assertividade qual é a vaga que você realmente quer. E aí você foca naquelas coisas que você efetivamente tem interesse. E você para de fazer entrevistas inúteis, você para de mandar currículo simplesmente porque é uma empresa de mercado financeiro, então vou mandar meu currículo.
essas coisas não funcionam. Você tem que ser assertivo, você tem que entender o que você quer, mesmo porque, como o Rubens falou, quando você chegar na frente de um recrutador, ele vai te perguntar assim, tudo bem, meu amigo, mas essa minha vaga aqui é de risco, tudo que você me falou até agora são coisas relacionadas mais a um buy-side, um buy-side analista de ações. Você entendeu o que a gente quer aqui? Você entendeu o que a gente está procurando? E o pior de tudo isso é que muitas vezes ele nem vai te falar isso. Ele simplesmente vai olhar, vai te agradecer e ele não vai te chamar para trabalhar lá. Então a forma mais... É difícil, a gente sabe que é difícil, mas acho que a forma mais lógica de fazer, e talvez a única forma de fazer, é você conseguir angariar o máximo de conhecimento e o máximo de informação antes de aplicar para isso. E aí passa por uma série de coisas que a gente falou aqui, que a gente tentou te contar nesse vídeo, tentou te mostrar quais são as coisas que você precisa ter, tanto do ponto de vista de conhecimento pessoal e maneira de se portar, quanto o relacionamento com os outros, quanto comunicação com os outros em inglês, quanto ferramentas técnicas do tipo VBA e Excel, para tentar dar essa ajuda para vocês poderem pegar essas coisas e decidirem bem, decidirem assertivamente para onde vocês vão nesse momento inicial de carreira. Então é isso aí, né? Acho que espero que tenha ajudado, espero que tenha ficado claro. Daqui a pouco vai entrar aqui na tela um resuminho com as carreiras que a gente citou. A gente coloca mais algumas outras, quem lê o artigo lá vai saber que carreiras que são. E falando das habilidades, o que é mais importante em cada uma dessas carreiras. Espero de fato ter ajudado. Tenta trabalhar no seu autoconhecimento, escolhe as carreiras para as quais você vai prestar e começa a focar o seu preparo. A sua chance de passar e de mandar bem depois vai ser muito maior do que se você ficar lá disparando aleatoriamente um monte de currículo. Se você tiver alguma dúvida ou quiser fazer algum comentário ou quiser, não sei, dar alguma participação, manda um e-mail pra gente ou deixa um comentário aqui no vídeo e a gente vai tentando tirar essas dúvidas. Nosso objetivo aqui é, de fato, te dar subsídio, te dar informação suficiente para você ter uma carreira de sucesso e conquistar as coisas que você quer. Beleza? Valeu. Pessoal, só para terminar aqui, trabalhar duro nesse mercado é efetivamente muito importante. A meritocracia é alta, as horas trabalhadas são longas, mas mais importante do que trabalhar duro é trabalhar inteligente. Para você não ter retrabalho, para você não ter uma série de problemas que você pode ter com uma rotina de trabalho muito pesada, com um mar de informações que se tem por aí. Então foca nisso, foca em trabalhar duro, mas também trabalhar inteligente.